Olá, boa tarde a todos. É uma satisfação tê-los aqui no Energy Connection, Arena Digitalização. Quero dar as boas-vindas a todos vocês. Aqui, em especial, agradecer a presença da Ana Cristina, do Kenner Calilo e do Matheus Medeiros, que os três vão nos agraciar aqui com uma bela palestra, com alguns cases dos segmentos que eles trabalham. Em breve eu vou fazer a apresentação deles também. Quero aqui compartilhar minha tela com vocês. Só um minutinho, porque eu quero falar com vocês e fazer a abertura aqui da Arena Digitalização, muito em função de um tema que ele é recorrente, um tema que ele é de suma importância para os nossos negócios, e acredito que para a gente pacificar alguns conceitos, eu não tenho aqui muitos slides, é uma apresentação que eu espero fazê-la em 10, 12 minutos, mas antes disso quero me apresentar. Meu nome é Elbert Soares, eu sou CEO e fundador da BHS Criptos. A gente faz parte de um grupo de empresas de tecnologia e o que eu faço todos os dias é tentar simplificar a vida dos meus clientes, né, dos usuários das nossas tecnologias no que tange a análise de dados. E a gente sabe que dados é algo de suma importância e por isso eu preparei também uma apresentação para que a gente possa trazer alguns conceitos e entender essa relevância dos dados, né? Por que o dado se tornou tão importante? E pensando nessa importância dos dados, o que eu fiz aqui, deixa eu passar para o meu próximo slide, inclusive até antes de passar, meu nome está aqui, meu e-mail também, qualquer um de vocês que depois queiram trazer contribuições, tirar algumas dúvidas sobre esse ambiente, fiquem à disposição, tá? Só fazer contato que eu terei a maior satisfação em responder. Mas o que eu fiz aqui foi criar uma linha do tempo, né? Para a gente entender, eu estou na tecnologia há mais de 25 anos, desde a minha formação. Tive a oportunidade, antes de fundar a empresa, ser executivo de multinacionais como a Xerox e a própria Microsoft, onde eu vi muita coisa acontecer nesses últimos anos e achei que seria bastante interessante, né, trazer para vocês aqui em décadas. E o que acontece aqui, né, que a gente já tem a década de 70 logo estampada, não necessariamente é quando essa tecnologia foi criada, mas quando os registros e a própria experiência, né, que o mercado foi mostrando, ela se tornou relevante. Entender um pouquinho essa trajetória vai nos ajudar a entender os conceitos que os nossos painelistas, os nossos palestrantes vão trazer, e a gente entender também por que dado hoje se tornou, né, um novo clichê que a gente já até fala, o dado é um novo petróleo, mas eu gosto de ir um pouco além, dizendo que o petróleo é importante sim, mas o derivado muito mais, né? No final do dia, a gente usa muito mais o derivado do que o petróleo bruto. Então, essa estratificação dos dados e tirar inteligência deles é um pouco do pano de fundo aqui do que eu vou falar com vocês. Mas se a gente olhar aqui, então, na década de 70, começa a surgir, tecnologia cheia de letrinhas, né? Começa a surgir aqui o que a gente chama dos sistemas gerenciadores de bancos de dados, aonde esses sistemas começam a entender que a gente tem que organizar os dados de alguma forma. Na década de 80, né, nessa transição entre 70 e 80, a gente via muita presença, né, principalmente nas corporações, nas entidades públicas, do mainframe. E aí vem um conceito, né, que é o conceito de fazer o uso da plataforma baixa. E esse uso da plataforma baixa, que vai ganhar escala entre 80 e 90, ele foi tracionado exatamente porque nascem duas empresas que tiveram esse propósito, né? Microsoft e Apple são dois expoentes dessa época, né? Nascendo ali meados da década de 70, nas garagens, nas famosas garagens, e aí vem o conceito do downsize, que é eu tirar a informação, né, a centralização dos sistemas que até então estavam em mainframes, onde tinha uma grande força da IBM, depois de Unisys, e tendo os PCs, né, os personal computers, e obviamente a Microsoft num efeito mais de escala, a Apple num efeito mais de segurança, de design, mas a grande verdade naquilo que nos interessa aqui no dia de hoje é que conceitos de análise de dados começam a ganhar mais relevância, né? O conceito do BI não nasceu na década de 80, mas a partir do momento que eu tenho mais sistemas, eu tenho mais computadores espalhados entre as casas e as empresas, a gente precisa e começa a coletar mais dados, né? Então, como que eu faço a extração da inteligência, que é um pouco do conceito do business intelligence, né? Como que eu transformo dado em informação, informação em conhecimento e aplico isso ao meu negócio, ao meu dia a dia.
Na década de 90, então começam a aparecer também outros fabricantes produzindo outros tipos de bancos de dados, né, para quem está um pouco mais familiarizado com a área de tecnologia, mas são nomes também de empresas fortes, como é Oracle, eu tenho Microsoft SQL Server, as próprias planilhas eletrônicas, né, o Excel, naquela época já ganhava força, ainda hoje eu vejo nas empresas, né, tem muita gente falar, qual é o seu banco de dados? Meu banco de dados é uma planilha Excel. E tem muita empresa tomando decisão em cima do Excel, né, porque é, de fato, Excel e hoje o Google Sheet e outras, inclusive, derivações que aconteceram de softwares abertos, mas que te deram essa facilidade. E aí a gente olha que essa década de 90 para 2000, eu trouxe aqui um áudio que quem conseguir reconhecer esse áudio vai logo se entregar, falar assim, nossa, eu vivi essa época, tá? Então vamos ver aqui se vocês conseguem ouvir, só para a gente descontrair um pouco aqui a apresentação. Já tem alguém com saudade aí desse som? Muito bom, né? Isso aqui era a famosa internet de escada, eu me lembro nessa época, assim, ou você falava ao telefone ou você acessava a internet, né? E fazer conexões aos sábados e de madrugada era muito mais barato. Mas por que eu quis trazer esse som aqui da internet? Porque ela foi um divisor de águas na década de 90 para os anos 2000. Propriamente dita, a internet, ela ganha mais força no Brasil a partir de 1995, me lembro bem disso. E aí começa, inclusive, a destravar uma série de possibilidades de negócio. Não à toa a gente teve, vocês devem se lembrar, ou ouviram falar, a gente teve a bolha que aconteceu, né, das empresas ali de .com, porque muita empresa entendeu o potencial que tinha por trás da internet e começou a ser super valorizada. Depois a gente bug de milênio, porque as coisas foram virando, mas naquilo que interessa a gente aqui também, são essas duas siglas que estão aí, né, OLTP e OLAP. O OLTP quer dizer o seguinte, a gente passou a ter mais sistemas transacionais. No momento em que eu saí lá do mainframe, na década de 70 para 80, fui trazendo para a plataforma baixa, que são os PCs, várias empresas investiram, fabricantes começaram a desenvolver alguns softwares, né, os famosos RPs, que a gente, né, extrai informações de sistemas que são acoplados de forma modular. E aí, ou seja, a gente começou a ter esses sistemas transacionais. Aí eu tenho o sistema da folha de pagamento, eu tenho meu sistema de logística, eu tenho meu sistema de vendas, eu tenho o meu CRM. E aí depois veio o OLAP, que tá bom, eu também posso fazer isso de uma forma mais online, né, de extrair essa forma, esse dado, cruzando informações multidimensionais. O que seriam cruzar essas informações multidimensionais? Imagina que eu tenho uma loja, e aí eu quero saber, na verdade, eu tenho mais de uma loja, eu tenho 10 lojas e eu quero saber o que vendeu no dia 2 do produto A para o cliente do segmento varejo. Então, montar essas estruturas de cubos, ele foi viabilizado quando a gente começou a falar dessa tecnologia OLAP. Então, com essa explosão toda, né, que começou a ter essa facilidade da gente ter a tecnologia e o acesso à tecnologia, começa a nascer também uma outra linguagem que nos ajuda a entender conceitos que virão aqui como machine learning, inteligência artificial, internet das coisas, né? São buzzwords que de fato estão no nosso dia a dia, mas que, por outro lado, de alguma forma, todos nós estamos experimentando. No mínimo, quando a gente pega o nosso celular e usa um Waze para se deslocar do ponto A ao ponto B. É até interessante trazer esse exemplo do Waze, que quando eu falo nele, antigamente a gente usava o GPS, né? E agora o GPS resolvia o problema do que? Eu quero sair do ponto A e chegar ao ponto B. Ok, ele me mostrava isso. Mas o Waze não, o Waze me mostra a melhor forma de sair do ponto A e chegar ao ponto B, né? Porque ali por trás tem toda uma aprendizagem que é capturada em tempo de execução. E aí a gente começa a ter dado estruturado, dado semi-estruturado, dado não estruturado. Por exemplo, posso tirar a inteligência do meu call center quando ele deposita áudio. Eu posso tirar a inteligência de imagens, né? Quando um médico tira um raio-x, será que ele tem uma inteligência que pode ser aprendida e compartilhada? E aí tem conceitos que vão um pouco além, né? Que eles são mais teóricos, mas que eles tentam aterrissar de forma prática. Por exemplo, as empresas querem ser mais data-driven.
O que é ser empresa data-driven? Independente do segmento, como que eu empodero os meus funcionários, os meus colaboradores a tomarem decisão e eu descentralizo isso da TI. Em década de 20 agora é uma loucura total. Né? A gente está aí com inteligência artificial, IoT, com esse conceito ubíqua, né? Ela vai estar pervasiva, vai estar em todo lugar. Né? Eu conecto os meus dispositivos, um dos nossos palestrantes vai trazer um pouco dessa experiência. Eu automatizo processos, que é aqui como um RPA. Né? Eu tenho a realidade aumentada, vários segmentos se beneficiando de realidade aumentada. Eu interajo não mais digitando, mas eu interajo por fala com os meus mecanismos, com os meus sistemas. E se tem esse mundo de coisa, a gente precisa ter governança. A gente precisa ter LGPD, né? Acredito que a maioria de vocês estão familiarizados com esse termo, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, muito baseado no que aconteceu na GPDR na Europa. E esse potencial todo que a gente vê, a gente teve alguns direcionadores, né? A gente tem a nuvem, né? Se lá atrás eu tinha o data center, aliás, eu tinha o CPD, né? O Centro de Processamento de Dados, o que aconteceu foi que as grandes empresas de tecnologia começaram a entender que essa centralização do processamento era benéfico. E essa escala poderia destravar um potencial de inovação nunca visto, né, na história mundial. E a gente percebe isso. Né? Na minha época de faculdade, lá no final da década de 80, início de 90, comprar um computador era algo assim pesadíssimo. Né? Hoje, dois colegas se juntam, montam uma startup e você tem plena condição de alocar o poder computacional que você precisar, pagando por uso dele. Então, a nuvem tem essa característica e isso ajudou a destravar muito o potencial e esse volume de dados que a gente percebe. Outro direcionador, né, um dos drivers dessa explosão de dados é a mobilidade. A gente passou a ter na palma da nossa mão a possibilidade de tomar decisão muito mais rápida. Eu não preciso mais comprar um GPS. Ou seja, ele está no meu celular, eu tenho os aplicativos, eu levo isso para onde eu quiser. E a forma como a gente interage, né? É o social. Tenho uma filha de 15 anos hoje, que eu me lembro quando ela estava com 12 anos, ela me forçando para ter um pouco de acesso às redes sociais. Eu falei, não, vou liberar para você e-mail. Isso há 3 anos. Ela falou, pai, e-mail é demodê. Ninguém quer mais ter e-mail. Então, a forma de interação dessa geração, né, e que estamos aqui trabalhando em conjuntos, é como que eu faço esse networking, né? E isso tem uma série de tecnologias para ajudar nisso, tem vários fabricantes. E falando em fabricantes, se a gente olha então esse poder tecnológico, trouxe para vocês aqui uma visão de market cap, né? Se a gente olhar aí nessa lista das 10 maiores empresas em termos de valor de mercado, as duas primeiras, Apple e Microsoft, esse é um estudo recente, o link está aí, depois a organização vai compartilhar com vocês essa apresentação. Mas você vê, a terceira é uma empresa saudita, Aramco, né? Não tem nada a ver com tecnologia. Depois eu trago o Amazon, depois eu trago o Google, depois eu trago o Facebook, depois eu trago Tencent, tecnologia. A Berkshire daquele empresário Warren Buffett, né? Que a holding deles tem várias coisas ali, mas menos tecnologia, acho que nem tem tecnologia. E Tesla, a gente está vendo uma nova forma de produzir inovação, e TSMC, que é uma empresa de Taiwan, e que produz o que a gente precisa para fazer computação funcionar, que é a parte de silício. Né? Então, você vê que o poder tecnológico e tudo que aconteceu hoje gira em torno da tecnologia. Não, então essas empresas têm market cap e, às vezes, até mesmo faturamento anual muito maior que muito PIB que a gente vê. Então, no final do dia, o que é uma digitalização? Digitalização é o processo de transformar elementos analógicos e objetos físicos em digitais. E essa transformação, essa digitalização, ela é super importante. Né? Toda transformação digital é uma transformação de dados. A gente viu a pandemia expondo, né, várias situações em que negócios que não estavam preparados, porque os mercados fecharam, infelizmente, eles passaram por muita dificuldade, ou até alguns ficaram pelo meio do caminho. Né? E se toda transformação digital é uma transformação de dados, eu gosto muito dessa frase do William Deming, que foi um estatístico americano, né, controverso ou não, mas que ajudou o Japão no pós-guerra, que ele dizia, olha, confiamos em Deus, os demais devem apresentar seus dados. E essa é uma discussão que ganha muito corpo e que ela está amarrada a esse conceito que eu falei do data-driven. Essa sua empresa
ela não investiu ainda em empoderar os funcionários, os colaboradores, em tecnologias e formas de analisar os dados, ela tende a perder competitividade, ela tende a reter menos clientes. Existe um estudo da McKinsey que eu tive acesso, que mostra que empresas que investem no aculturamento, no data literacy, também é outro conceito, né, em educar os funcionários, todos os colaboradores através dos dados, chegam a ser 19 vezes mais lucrativas. E essa democratização do data e do analytics, né, ela passa por praticamente 3 blocos. Eu posso fazer análise descritiva ou diagnóstica. O que é uma análise descritiva ou diagnóstica? Lembra lá do meu sistema transacional? Né, quando eu estou dizendo o seguinte, olha, na minha loja ontem entraram 1.000 clientes, eu posso estudar o que esses clientes compraram, qual o valor que foi pago. Então, essa é uma análise descritível, já o dado entrou, né? Eu estou fazendo um diagnóstico. Mas a partir do momento que eu tenho essa base de dados qualificada e eu começo a ter uma série histórica, que a gente chama de um dado rico, eu posso também aplicar modelos matemáticos e estatísticos para ser preditivo. Já que o meu cliente comprou fralda, será que ele também vai comprar cerveja? Aquele caso clássico do marketing. Então, isso são modelos matemáticos que tentam achar correlações e padrões, né? E, por último, a gente já tem a inteligência artificial muito mais aplicada, que é uma inteligência artificial no nível prescritivo. Eu citei aqui no início da minha apresentação o Waze. O Waze é prescritivo, porque ali por trás eu tenho algoritmos de aprendizagem de máquina. Então, toda vez que eu passo pela minha rota, né, ele está capturando ali o trânsito, o deslocamento, está sensorizando com os outros usuários que também estão usando a plataforma, e ele começa a prescrever, fala, olha, não vá por aqui, vá por ali, que ali está mais fácil. Então, esse lado prescritivo é algo que as empresas também buscam entender, dependendo, obviamente, da sua maturidade analítica, em que momento que elas vão se beneficiar desse universo. Bom, para fechar do meu lado aqui, eu queria trazer mais 2 slides, né? Eu fiz aqui eu tentei sumarizar, obviamente, isso que eu estou apresentando para vocês, eu apresentaria de uma forma muito mais ampla, a gente investindo aqui talvez 1h30 só nessa apresentação, mas o que eu fiz aqui é o seguinte, a regra número 1 desse tempo que a gente está vivendo, a mudança não está mais localizada, e sim sistêmica, né? Se a gente toma uma decisão aqui hoje, dependendo da relevância do meu negócio, da influência que eu tenho como pessoa física ou pessoa pública, eu posso impactar mercados, né, para o bem ou para o mal. Depois, a regra número 2, as capacidades estão aumentando de forma horizontal e universal. Volto ao tema aqui, né? Quando a gente pensa em tecnologia, nesse poder da nuvem, existe uma elasticidade aí, ou seja, você pode fazer o que você quiser, porque o nível de computação disponível é altíssimo. Depois, fronteiras tradicionais estão desaparecendo. A gente vê empresas investindo em ser empresas de plataforma ou empresas de ecossistema. O que é um banco hoje? Banco tradicional esquece, né? São fintechs. Eu tenho que oferecer muito mais. A gente vê um grande varejo que começou a oferecer muito mais do que só uma linha branca. Então, a gente precisa repensar o nosso negócio e recombinar é a nova regra, né? Como que eu me alio e ganho fortalezas? Né? Eu tenho um cliente do mercado financeiro, que tem tudo a ver com o evento aqui de hoje do Energy, que eles, avaliando dados, descobriram uma forma e se associaram a uma startup de painéis solares e potencializaram um negócio de 70 milhões, um único negócio avaliado através de estratégia de dados, um negócio novo de 70 milhões por ano. Tá? Isso pegando só uma regional do nosso país. Número 4, movendo de operações limitadas para modelos sem fricção. O que é essa questão do modelo sem fricção? Uma vez eu ouvi de um investidor do Vale do Silício que ele falava o seguinte, olha, às vezes as startups e os negócios disruptivos, eles beiram a ilegalidade. Beiram a ilegalidade. Eles não pedem normalmente licença, depois eles pedem desculpa. A gente viu isso acontecer com Uber, a gente viu acontecer com Airbnb, e isso é sem fricção, você não trava, depois o mercado se adapta. E por último, né, talvez não a mensagem mais positiva aqui, concentração e desigualdade irão aumentar. Mas eu gosto de trazer esse ponto para a gente também trazer a reflexão de como que a gente está conduzindo os nossos negócios e como que a gente pode ser mais responsável, mais sustentável e mais inclusivo. Bom, vocês já ouviram falar bastante de
indústria 4.0, de sociedade 4.0. Existe já um movimento acontecendo no Japão, tá? Tá o link aqui na parte de baixo para vocês, depois, quem tiver mais curiosidade, que é como que a gente vai sair de uma sociedade 4.0 para uma sociedade 5.0. E o conceito aqui, em resumo, nada mais é que a gente vai ter um único ambiente, né? Um ambiente onde máquinas, ser humano, inteligência, ele passa a trabalhar e interagir de uma forma muito mais amigável. Bom, eu fico por aqui. Eu quis trazer para vocês um pouquinho de uma forma bastante resumida, mas sigo à disposição depois, se alguém quiser fazer contato, considerações, sugestões sobre esse tema. Mas eu agora vou interromper minha apresentação e vou trazer aqui para falar totalmente conectada ao nosso assunto, a Ana Cristina. A Ana é gerente de engenharia e sustentabilidade da Hydria, tem uma experiência bacana nesse setor, nesse segmento, e vai nos agraciar aqui com uma apresentação onde ela vai trazer aqui 3 cases. Ana, seja bem-vinda. Por favor, o espaço é seu. Obrigado. Obrigada, Elbert. Boa tarde a todas, todos. Primeiro, é um prazer estar aqui representando a Hydria, né, na Arena Digitalização. Nós somos uma holding investidora em ativos de geração de energia elétrica. Temos 5 PCHs em operação desde 2011. Elas estão localizadas no interior do Mato Grosso, a cerca de 550 quilômetros da capital Cuiabá. E, inicialmente, eu vou passar aqui um breve vídeo com a nossa história. Tal como o rio, incansável, constante, imponente e principalmente transparente, assim é a Hydria. Somos uma investidora que trabalha para ser reconhecida por desenvolver ativos de geração de energia renovável de excelência com a máxima eficiência. Possuímos 5 pequenas centrais hidrelétricas localizadas no rio Juruena, no estado do Mato Grosso. Com um parque gerador de 91,4 megawatts de potência instalada, geramos 600 mil megawatts hora-ano, energia suficiente para abastecer cerca de 300 mil residências. Nossa produção é garantida por meio de um rigoroso programa de manutenções e por uma equipe de operação dedicada. Fruto de nosso compromisso ambiental, realizamos o monitoramento da vida animal, das espécies de peixes, da qualidade da água, além da gestão de resíduos e de um amplo programa de plantio de árvores, garantindo o convívio harmônico das usinas com o meio ambiente. Nossos valores são pautados na colaboração, na excelência, no respeito e realização, na segurança e sustentabilidade e na integridade e transparência. E é assim que queremos ser. Uma Hydria transparente, que preza pela ética e pelas boas práticas. Afinal, é da transparência que tiramos a nossa energia. Hydria, produzindo energia limpa para o seu conforto e desenvolvimento do Brasil. Quando eu vou aqui para a nossa apresentação, como vocês puderam perceber, nós não somos desenvolvedores, né? A gente vem aqui contribuir um pouco com o olhar de usuário, né? Falando um pouco de digitalização no universo dos PCHs, a jornada da Hydria. As nossas experiências recentes aqui na companhia, elas nos confirmam que proporcionar inovação no mercado de energia elétrica é sinônimo de desafio. É promover cultura que estimula melhorias e é também transformar o olhar da gestão. Para a Hydria, em especial, falar de digitalização é considerado um caminho de crescimento constante, com esforços capazes de romper limitações que são as conhecidas de estar distante de grandes centros, né, muitas vezes com acesso restrito a tecnologias,
E é por isso que a gente busca aí a digitalização como apoio, né? Então, a gente tem desenvolvido nos últimos anos alguns sistemas digitais para favorecer a eficiência da nossa gestão. Entendemos que valor, antes de tudo, ele significa aplicar inteligência ao negócio e que uma postura inquieta, ela transforma ambientes. E com essa visão, como o Elbert ali adiantou, a gente vem apresentar para vocês hoje 3 cases que a gente considera de sucesso, onde a digitalização nos trouxe resultados bem positivos. O primeiro deles é o nosso sistema de predição de falhas de equipamentos. Estávamos ali num contexto da usina, que tem todos os seus equipamentos instrumentados, e entre várias funções, eles fazem a leitura de rotação, temperatura, vibração, e geram uma série de registros, né? E a gente queria agir ainda mais, de uma forma mais preventiva, estimulando com a tecnologia uma gestão mais ativa, que possibilitaria conectar em tempo real todas essas informações dos equipamentos, e foi então que desenvolvemos um sistema que tem a missão de antever falhas das máquinas, baseada nessa gama de dados que é gerada diariamente. Aqui, a partir daí, foi possível analisar os desvios de comportamento dos nossos equipamentos e passamos a prever riscos com até 60 dias de antecedência. E, como eu disse, isso nos permite agir de forma preventiva, porque ele não só nos mostra o comportamento ali dos equipamentos, baseado em todos esses parâmetros, como também cerca a gestão de informações sobre falhas antes que elas venham a acontecer, de fato. Então, o grande ganho aqui foram os equipamentos mais resguardados e a equipe de operação muito mais conectada com os nossos ativos. O segundo projeto que a gente vai dividir, ele está relacionado à gestão de segurança de barragens, né? Esse projeto, ele nos fala sobre disponibilidade, transparência e rastreabilidade. Neste caso, a gente tinha ali um contexto inicial, que eram todas as leituras de instrumentação e as inspeções visuais nas barragens eram feitas de forma manual, né, pelos operadores, com registro em papel. E isso, obviamente, imputava-lhe alguns erros a esse processo. Em 2018, fomos atrás de alguns aplicativos, né, para digitalizar esse nosso processo, mas os aplicativos disponíveis para tablets e smartphones, eles ainda eram muito restritos e dependiam de um investimento relativamente alto para a nossa realidade. Então, a gente decidiu desenvolver o nosso próprio aplicativo. O principal desafio era a melhoria desse processo, né? E a gente viu que, através da digitalização, seria possível organizar um sistema a partir de leitura de QR Code. Então, hoje, todas as estruturas e instrumentos, eles contam com uma planilha digital, é preenchida diretamente pelo operador no momento da inspeção no tablet. E essa plataforma, ela se tornou responsável por receber e armazenar esses dados e também elaborar condições de risco. Hoje, qualquer leitura anormal que é feita, o sistema dispara automaticamente um alerta via e-mail para toda a equipe de gestão de segurança de barragens. E o nosso grande ganho foi simplificar essa rotina operacional, né, trazer maior confiabilidade. E aqui a gente conseguiu aliar disponibilidade tecnológica e recursos inteligentes para nos transformar digitalmente. O terceiro e último projeto a ser apresentado, ele está relacionado à missão principal da usina, que é a geração de energia elétrica. A gente percebeu que o uso da inteligência artificial
no despacho das nossas usinas, ela tem uma grande contribuição para maximizar o resultado econômico da nossa geração. Desde 2011, a gente vem vivendo um novo modelo de precificação de energia, né, que é a variação horária. Até então, a gente tinha o PLD variando semanalmente, o que nos permitia traçar um plano de geração mais previsível. E a partir do início do ano, quando nos vimos aí com essa variação horária, isso nos fez refletir e buscar alternativas para acompanhar esse movimento, né? E para nos beneficiar dele. E foi aí que a gente entendeu que para desenvolver resultados econômicos, não bastava mais a gente conhecer disponibilidade hídrica e o comportamento dos nossos equipamentos. O comportamento do preço ao longo do tempo, ele passou a ser fundamental para criar um plano de geração mais robusto. Então, nesse projeto, a gente desenvolveu um software que, baseado nas nossas leituras disponíveis no supervisório, como nível de reservatório, a vazão afluente, ele nos indica ali a previsão de vazão e PLD para as próximas 72 horas. E isso nos possibilita aproveitar os melhores momentos de geração em função dessas variáveis. E aqui a gente fala que o nosso grande ganho foi enxergar o futuro, tomar decisão no presente, maximizando os nossos resultados econômicos. Bom, pessoal, essa é um pouco da jornada da Hidra, né? A gente entende que gestão das variáveis mais relevantes para o negócio, ela é decisiva e que inserir inteligência artificial potencializa muito uma gestão mais ativa. Aqui a gente tem trabalhado para unir engenharia, software, gestão de dados, todas as áreas com o intuito de desenvolver uma usina mais inteligente e autônoma, capaz de analisar cenários e tomar decisões. E aí, para vocês entenderem aqui, né, que a gente está num contexto um pouco peculiar, distante, como eu disse no início, a gente está ali no interior do Mato Grosso, distante de grandes centros, com acesso muitas vezes limitado a serviços de qualidade, como, por exemplo, o tráfego de dados e voz. São serviços que ainda são difíceis para a gente, né, na região. Além disso, nós não somos contemplados com financiamento para projetos de pesquisa e desenvolvimento. Então, isso tudo nos fez ver o quanto a inquietude e a resiliência, elas são importantes combustíveis para a gente vencer essas barreiras, né? Aqui na ilha a gente fala que esses valores têm nos levado longe, e é por isso que a gente está participando aqui hoje com vocês do Energy Connection. Bom, pessoal, tentei ser um pouco concisa aí, porque ainda temos aí 2 colegas para fazer a apresentação, a arena está bem interessante, mas fica aqui o meu contato. É um tema muito interessante e quem quiser trocar ideia depois, por favor, fiquem à vontade para fazer esse contato, tá bom? Muito obrigada. Pô, que legal, Ana. Obrigado aí pelas contribuições. Não vai embora, não. Deixa eu explorar um pouquinho a sua presença aqui, tá? Tá joia. Adorei, assim, de uma forma concisa o que você trouxe. Eu, particularmente, aprendi alguns pontos aí da Hidra e vi que, por outro lado, o fato de estar numa região centro-oeste, distante dos grandes centros, né, e a gente aqui, na minha fala, eu trouxe o quesito da nuvem, da infraestrutura, né, isso precisa chegar. Você que acaba experimentando isso no dia a dia, tá? E até me permita mais uma colocação, né? Que você também fez uma fala aí que me deu um outro insight, né? Você falou do custo da energia. E se tem uma coisa que a gente, como cidadão, né? Como até usuário doméstico, vem sentindo no bolso esse ano, é essa crescente, né? A gente passou por problemas hídricos, escassez, mas meu ponto vai.
A gente sabe que o Brasil tem um potencial enorme, né? A gente tem a parte hídrica muito bem explorada, pelo menos a minha visão aqui de leigo do setor, mas eu queria te perguntar o seguinte, o que você acredita, sendo uma executiva da área, que vão ser os facilitadores e limitadores para a gente destravar esse potencial de geração de energia sustentável no país? Qual que é a sua visão sobre isso? Bom, Elbert, trazendo aqui um pouco para o tema da Arena, né? Quando a gente fala sobre a digitalização nesse setor, de fato, talvez o maior limitador seja a infraestrutura quando se fala de estar longe de grandes centros, né? Que é a nossa realidade. Não há como fugir de fazer investimentos com recursos próprios. Então, no primeiro momento, isso é super necessário. A gente fez muito isso aqui na empresa, né? Criando redundâncias, por exemplo, no sistema de comunicação, que, apesar de parecer, né, quando a gente fala de digitalização, a gente até esquece, às vezes, um pouco da dificuldade que se tem da própria comunicação em algumas regiões, mas a gente também entende que a presença dessas empresas, como de geração de energia, assim como outras, que demandam esse serviço de maior qualidade, ele acaba sendo um facilitador, ele vem para fomentar um pouco o desenvolvimento desses prestadores de serviço e isso passa a ser acessível ali à comunidade local. Mas enquanto também essa limitação toda ela é uma realidade, a gente tem enxergado na digitalização uma forma de trazer aí mais confiabilidade e qualidade para a gestão dos nossos dados, que é um ponto fundamental quando se fala em geração, né? Muito legal. Obrigado, Ana. Show de bola. Parabéns aí pela apresentação. Bom, dando continuidade aqui, eu quero convidar o Kenner Calilo. Ele é gerente de negócios de Grid Automation na Hitachi Energy. Oi, Kenner, seja bem-vindo aí conosco. Obrigado, Albert. Boa tarde. Maravilha. A todos. Obrigado aí, Ana, pela excelente apresentação. Muito legal aí o case de vocês. Vai bem em linha com o tema aqui, né, da Arena, nessa arena aqui bem rica aqui de conteúdo. Gostei do case que você comentou aí sobre a predição de falhas. Vou comentar um pouquinho rapidamente sobre isso também, que é uma das tendências aí nesse contexto de digitalização no setor elétrico, né? Bom, vou compartilhar aqui a minha tela só para poder apresentar rapidamente aqui a Hitachi Energy, que é a Hitachi Energy. Esse nome é recém-lançado, né? Faz alguns dias, poucos dias, aí até durante o convite, né, Albert? A gente estava com o nome anterior, que era uma joint venture ainda com a ABB. Então, a gente está com esse nome novo, Hitachi Energy. Só um pouquinho aqui de contexto. A gente vem desse grupo centenário que é a antiga ASEA e a Braubover Company, empresa sueca-suíça da época aí bem antiga, de 1800 e bolinha, que na década de 80 se tornou a conhecida ABB, e a unidade de negócios de alta tensão da ABB, que a gente chama de Power Grids, tem outras áreas de negócio junto, que inclui a Grid Automation, que é a minha área que estou aqui compartilhando com vocês. Foi adquirida pela Hitachi, por esse grupo japonês. Então, a gente passou por um período de joint venture do ano passado até esse ano e, finalmente, consolidou-se aí nesse novo nome, Hitachi Energy, mas com todo esse legado mantido, tá? Essa é a história. Bom, em termos de negócio, então, eu vou estar aqui falando um pouco mais dessa área de tecnologia, né, que vai ter bastante essa parte de automação, telecomunicações de missão crítica, enterprise software, né, essas soluções aí como, por exemplo, a que a Ana apresentou, de predição de falha, gestão de ativos. Tudo isso fica dentro dessa unidade de negócio que a gente chama aqui de Grid Automation, dentro da Hitachi Energy Power Grids aqui. Então, a gente tem essas soluções de automação e comunicação,
Grid Edge Solutions são soluções aqui mais para o mercado de geração distribuída, energia renovável, todo esse ecossistema que também está em alta, né? E também nesse tema de digitalização tem soluções bem interessantes aqui. E a parte de Enterprise Software Solutions, né? Diversas ferramentas de software, desde do nível de operação até o nível gerencial, de tomada de decisão, analytics, tudo mais. Bom, então, dentro desse grupo nosso, a gente tem aí um histórico de liderança de tecnologia e participação ativa nos grandes fóruns e organizações certificadoras, né, dentro do setor elétrico. Então, por exemplo, o que é conhecido aí no setor IEC 850, na época BB, a gente foi participador ativo na elaboração da norma. Entre outros marcos importantes que a gente tem aqui, tanto na parte de automação, quanto na parte de telecomunicações de missão crítica, justamente voltado aí para o setor elétrico e outros setores também que requerem aí comunicações com um nível de confiabilidade, né, integridade e segurança altos. Então, por exemplo, tem soluções de rádio mesh aqui que a gente tem dentro do portfólio, né, nesse contexto de digitalização. A questão a gente trabalha nessas soluções de monitoramento em real desde a época do pré-escada, né? Antes de se inventar o escada, a gente já tinha soluções similares. A questão dos multiplexadores que fazem transmissão confiável, né, entre os sites. E hoje em dia é muito integrado com as soluções de automação, são equipamentos quase que híbridos, né? Já bem mesclados, tanto o IED quanto o IED que está na parte de proteção e controle, quanto o multiplex, eles hoje estão em funções integradas, eles conseguem conversar dentro de uma rede aí de 150 e outras coisas mais, né? Por exemplo, a parte de software também que a gente investiu muito nesses últimos anos. Uma visão aqui um pouco em camadas, né, do nosso portfólio. Eu queria focar mais aqui nessa camada que está em verde, né, um pouco do que está aqui também embaixo, desde o nível da subestação ou da planta de geração, né, do cliente, aí, seja a geradora, a transmissora ou até mesmo a distribuidora. A gente tem as soluções de automação, os softwares para fazer ali a operação, né, do sistema em tempo real de maneira confiável, né, o principal. Mas além do nível da subestação ou da planta de geração, a gente tem outras camadas que a gente investiu muito R&D nos últimos anos, justamente da parte aqui de Network Control e Enterprise Software. Então, soluções de gestão de ativos, tanto para ativos elétricos comuns aí de subestações, como também ativos de geração, por exemplo, as máquinas rotativas, geradores, turbinas eólicas ou geradores mesmo hídricos, como é o caso aí da Hidria, né? Esse tipo de soluções tanto da gestão do ativo como todo, como a predição de falhas, também a gente tem investido bastante, temos aí plataformas bem legais, como também outros softwares que fazem a parte de analytics desses dados, né? Por exemplo, para o setor aqui de renováveis, né, um destaque aqui que a gente tem também desenvolvido bastante coisa legal, que a gente tem aqui dentro de uma sub-área nossa aqui de Grid Edge Solutions, a gente tem aqui todo um ecossistema de soluções para suportar justamente esse contexto de digitalização. E se vocês forem ver aqui nesse slide, tem muita solução, ó, sistema SCADA, sistema EMS, né, que é um sistema de gestão ali de energia para por exemplo, uma microgrid, né, ou trabalhar com uma ilha, né, modo ilhado, conectado com bateria ou sem bateria, e soluções aqui em cloud também, né? Então, essa é outra frente que a gente tem investido, soluções de software para trabalhar em cloud, para facilitar, né, o acesso à informação para o time competente da empresa, seja ele o time de operação, como esse Mesh Monitor, por exemplo, uma solução do SCADA, só que para trabalhar em nuvem. Né? Mas a gente também tem outras soluções aqui, que é essa camada de cima, que a gente tem investido também,
mais voltado para a parte de analytics, otimização das plantas, então muito mais voltada para o negócio, né? KPIs de negócio, a questão da produtividade das plantas, forecast de energia, de produção, esse tipo de informação, como Albert bem contextualizou aí no começo aí da Arena, elas são de extrema importância, de extrema valia hoje em dia, para as tomadas de decisões, para os investimentos e tudo mais. Então, tem as subestações digitais, que são soluções aí que a gente costuma fornecer. Antigamente era algo novo, hoje em dia já é algo bastante conhecido. Ainda temos poucos casos no Brasil, mas ele já está numa curva de ascendente, nessas soluções digitalizadas para comunicação dos ativos no pátio, né? Em vez de você substituir os cabos elétricos ali por redes de fibra ótica de alta disponibilidade, com equipamentos bem parrudos, que a gente chama de merging units, né, ou até mesmo equipamentos TCs, TPs óticos, né, que já tem essa capacidade, e os equipamentos aqui na casa de comando já preparados para receber sinais digitalizados. Além dessa subestação digital, em termos de comunicação dos ativos, parte para essa parte também, para ela ser uma smart digital, né, que a gente costuma comentar aqui, a gente também pode fazer aumentar, né, a capacidade dessa subestação digital com soluções de software para poder ter mais benefícios ali para o cliente. Por exemplo, o Lumada PM, que é o que faz mais ou menos o que a Ana lá conseguiu desenvolver dentro de casa, na Hydra, que eu acho super legal isso. Ter um time próprio para desenvolver esse tipo de solução é muito bacana. Então, aqui é uma solução, por exemplo, de predição, prescrição e prognóstico, né? E, além disso, a gente fala muito também, outra tendência dentro desse mundo digitalizado, que a gente tem investido fortemente mesmo, é a parte de cybersecurity. Uma vez que a tendência aí de cyberataques ela vem aumentando cada vez mais, uma vez que você tem mais ativos conectados, né, o IoT, eu acho que nosso outro colega aqui vai falar um pouco disso, Matheus, mais dispositivos conectados, mais vulnerabilidades, né, mais cuidados a gente tem que ter aí sobre esses sistemas. A gente tem diversos casos, né, tem palestras que a gente dá especificamente sobre esse tema, né, palestras longas aí que a gente poderia falar bastante tempo disso, e casos reais, inclusive no setor elétrico, de empresas que sofreram ataques e tiveram aí perdas grandes. Teve notícias recentes aí, de conhecimento de todos, de concessionárias aqui locais sofrendo esse tipo de ataque. Então, é sempre bom a gente estar de olho nisso, e a gente está participando ativamente dos fóruns, sempre certificando os nossos equipamentos e sistemas, né, para trabalhar de acordo com as normas. Tem diversas normas aí, como as IECs, e outras que a gente segue na implementação dos projetos também, porque não é só a questão do equipamento, mas a implementação do projeto como um todo. E os sistemas de comunicação também, que a gente dá uma ênfase, né? Uma vez que a gente está migrando para cada vez mais sistemas digitais, né? Tecnologias de pacotes, mantendo ainda a confiabilidade que os sistemas elétricos precisam, tudo isso, né? A questão de cibersegurança também precisa ser reforçada. E não só isso, mas também, como tem sinais de missão crítica, né? A gente tem que lembrar que, por exemplo, uma proteção, né, um sinal de teleproteção, ele tem uma criticidade no sistema, a informação entre as pontas precisa chegar muito rápido, né, milissegundos, e se você não tiver um sistema confiável para trabalhar com isso, você pode ter um surto, um raio, ou algum outro problema elétrico que pode acarretar numa perda de um equipamento, a explosão deste, ou até mesmo um problema que não excede o ativo, mas também pode prejudicar a segurança das pessoas. Então, a parte de proteção do sistema de automação precisam ter uma rede de comunicação confiável. Então, essa é outra frente que a gente investe bastante também, para ter essas redes, seja as redes de fibra ótica, né, com os multiplexadores, os equipamentos de teleproteção, ondas portadoras, né, a parte de rádio, mesh também, para fazer de cobertura, ou mesmo para facilitar a vida do OEM, né?
Muitas vezes a gente, por exemplo, tem um caso de um cliente aí do Belo Monte que a gente colocou um sistema de rádio mesh para cobrir o pátio, para ele conseguir acessar no pátio todos os sistemas dele ali da intranet, ou até mesmo algumas coisas da internet, utilizando um sistema super confiável, robusto para esse tipo de aplicação, para trabalhar em ambiente de missão crítica. Para finalizar aqui, por exemplo, aqui trouxe um case aqui rápido, só uma tela mesmo, de um parceiro nosso que é a Care Energy, que investiu no centro de controle com a nossa solução aqui, que é um microescada X ou X, que justamente retrata um pouco desse cenário atual. É um caso recém-lançado, esse ano a gente divulgou aí nas mídias, em conjunto com eles, que utiliza assim, o estado da arte das soluções aí para um centro de controle, para subestações e plantas, uma solução integrada, que o cliente consegue ter aí esse tipo de plataforma, nesse caso aqui uma plataforma de operação em tempo real, e preparada já para um analytics, né, para integrar aí com sistemas de previsão de falha, etc. Esse tipo de plataforma, o interessante, a novidade que a gente trouxe e implementou e é bem bacana é a possibilidade de trabalhar em HTML5, né, com toda a segurança necessária, mas você gera uma flexibilidade para trabalhar mesmo com escada, mas na palma da mão ali de um diretor, alguém que quer ver alguma informação importante do sistema, além da toda a parte de customização e toda a cibersegurança também, não dá para entrar no detalhe pelo tempo aqui, mas tem toda uma preocupação nesse tipo de sistemas, assim, de centros de controle, subestações, plantas de geração. A rede de comunicação, a gente tem sido bem enfático aqui durante o projeto, para deixar um projeto bem robusto, seguro, com todas as camadas de proteção necessárias. E é isso que eu queria contribuir hoje. O tempo é curto, mas acho que já até excedi uns minutinhos aqui. Elbert, contigo aí. Muito bom, viu, Kenner? Olha, eu não tinha noção, sendo sincero, assim, do poder de fogo que tem a Hitachi Energy, né? Já conhecia de mercado, já tive a oportunidade de interagir lá atrás com a ABB, mas sensacional a sua contribuição aqui para o evento. Ela foi muito legal porque a gente viu uma série de possibilidades, né? Deixa eu aproveitar um pouquinho mais do seu tempo aqui e te fazer uma pergunta que eu acredito que ela tenha conexão com o evento, né? Porque quando a gente viu aí a questão da pandemia, né? Que, graças a Deus, eu acredito que em breve a gente sai dessa, né? A gente já teve em momentos piores, mas, de alguma forma, você, dentro da Hitachi, você foi beneficiado no sentido de possibilidades de negócio, de contribuir para grids, por exemplo. Eu vejo o setor, né, de hospitais que teve que realmente ter uma segurança maior do ponto de vista energético. Eu vejo as pessoas que foram para dentro de casa, ou seja, a energia está ali mais dissipada e as empresas tendo que também se reinventar nesse aspecto. Como que você viu esse momento da pandemia para o seu negócio, Kenner? Isso ajudou, atrapalhou? Você acredita que vai poder fazer algo diferente que a pandemia acabou ensinando? Bom, com certeza, né? Eu acho que todos os setores, no setor elétrico não foi diferente, né? A gente tem a pandemia, né? Teve o lado bem ruim, né? Em termos de saúde pública e tudo mais, mas em termos de tecnologia ela acabou catalisando bastante soluções aí que estavam já engatinhando, e as empresas elas sentiram de fato a necessidade imediata, urgente, de acelerar essas implementações, essas facilidades. Por exemplo, com os nossos clientes, esse projeto que eu mostrei no Centro de Controle com a Care, a gente fez o projeto começou antes da pandemia, né? Só que ele foi executado durante a pandemia. Então, assim, uma vez implementada essa solução, o cliente viu o benefício que ele tem, por exemplo, de acessar o sistema remotamente, de maneira fácil, né? Com todas as camadas de segurança, mas mantendo a flexibilidade dele acessar isso remotamente. Isso foi um exemplo aí prático que o cliente acertou no investimento, vamos dizer assim, né? Uma vez que nesse cenário tem controle de pessoas que estão indo para o site, agora a gente já está num cenário de pandemia um pouco mais, né, em vias de estabilizar, mas ainda assim
essa questão de restrição de muitas pessoas nos sites, aglomerações dentro dos sites, elas acabam catalisando esse tipo de operação, né, remota dos ativos, e esse tipo de solução, com certeza, teve um crescimento da demanda percebida por nós, que somos fabricantes, né, e fornecedores de sistemas. A gente vê os clientes muito mais preocupados também em questão da cibersegurança, que teve um aumento significativo dos cyberataques, né, e esse tipo de ameaça digital, uma vez que as empresas estão também trabalhando de maneira digital, os ataques eles têm aumentado também consideravelmente. Então, é uma preocupação, sim, maior, intensificada aí das empresas durante a pandemia. Muito legal. Vi ali, adoro ver centro de comando e controle, centro de controle, porque tem um pouco do meu mundo aqui, que é analisar os dashboards, os indicadores e ver o quanto que essa parte de extração do dado, né, seja diagnóstico, como você citou ali, eu vi soluções nos applications falando de prescritivo e preditivo, já faz parte da realidade de um fabricante como vocês. Isso, e a questão também só um adendo sobre a questão dos sistemas hoje em dia, né, todos eles já preparados com historiadores, né, para armazenar informações. Antigamente não tinha muito essa preocupação, eram mais sistemas, vem em tempo real, deu um alarme, atuou, mas hoje em dia tem muito mais essa preocupação de você guardar o dado para fazer o analytics, para poder, por exemplo, como a Ana bem mostrou, você usar aí mecanismos, por exemplo, de machine learning para poder fazer predição de falhas, né? Porque o dado hoje é muito valioso, né? Tem gente que fala que é um novo petróleo ou pode ser um novo urânio, né? Dependendo aí do Muito bom. autor. Pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal. Mas nesse caso aqui da operação, da manutenção, para a empresa, com certeza o dado ele é muito valioso e muito útil. Legal, Kenner. Muito obrigado. Acho que você me deu uma super ponte para eu convidar agora, por último, mas não menos importante aqui, o Matheus Medeiros. Ele é especialista em sustentabilidade na IHM Stefanini. E o Matheus, eu já tive aqui um spoiler, né? Tive uma prévia do que ele vai falar com a gente. E ele vai, acho que, amarrar isso tudo agora. Um pouco que a Ana trouxe, um pouco que você, Kenner, trouxe. E aí a gente vai ver um pouquinho mais também dessas questões de uma outra tendência muito forte, né? Quando o Kenner finaliza aqui dizendo eu começo a analisar dados e tentar antecipar, por exemplo, uma possível parada, né? Antes a gente era muito reativo, agora como que eu sou preventivo? Então, Matheus, obrigado por aceitar o convite, por estar aqui conosco. O palco é seu, amigo. Kenner, eu que agradeço. Obrigado pela ponte aí, Kenner. Elbert, obrigado pela introdução. Vou compartilhar a minha apresentação já. Bom, como foi mencionado, eu sou especialista de sustentabilidade dentro da IHM. A IHM é uma empresa que tem no seu DNA a automação e o uso de dados como fonte de geração de valor para os nossos clientes, sempre focado também em como podemos contribuir de forma positiva para o meio ambiente também. Afinal de contas, dentro das iniciativas do ESG, principalmente, né, na parte ambiental, a eficiência energética, a evitar que aconteçam desastres naturais e também, principalmente, que eu vou estar falando aqui sobre hoje, a transição energética. Bom, eu falo isso desde a HM, que faz parte do Grupo Stefanini, que é uma multinacional brasileira, que está presente em mais de 40 países, com mais de 20 mil funcionários. Então, como tema da apresentação de hoje, vou estar falando sobre esse uso estratégico dos dados dessa nova era da rede elétrica, sumarizando um pouquinho o que vai ser coberto hoje aqui. Vou começar falando justamente sobre essa transição da rede elétrica, quais são os desafios que nós temos atualmente, como podemos estar usando os novos dados, né, que estão disponíveis, esse novo recurso que a rede elétrica tem hoje em dia, e finalmente falando sobre medição inteligente, algo que está mais próximo de nós, dos consumidores finais. O Kenner falou bastante aí da parte de média e alta tensão. Eu vou estar mais focado aqui na parte de operação e baixa tensão, e finalmente sobre perdas não técnicas, que logo mais
Quem não está familiar com o termo, vou estar explicando bem o que é isso aí. Bom, dentro da transição dessas redes tradicionais, né, para as redes inteligentes, as famosas smart grids, é um termo que está bem na moda aí para o pessoal que está no mercado elétrico. Não é um termo novo, porém tem tomado a maior relevância hoje em dia, né? Nós temos aqui a transição de um sistema tradicional vou botar um ponteiro aqui. Tem uma transição de sistema tradicional que era um sistema unidirecional, que nós tínhamos a geração massiva, né, das grandes hidrelétricas, nuclear e as grandes termoelétricas, levando a energia para os consumidores com um fluxo de informação periódico. E hoje em dia nós estamos mais próximos, né? As smart grids, na verdade, não é um conceito em si, um objetivo, é mais um caminho que cada dia nós estamos buscando uma rede mais inteligente, mais eficiente, mais confiável. E tudo isso passa pela descentralização, que já foi foco aqui de outra arena, né? Passa pela descarbonização, que também já foi falado bastante, e também pela digitalização, a implementação de novos dispositivos inteligentes, onde os consumidores estão no foco, e as novas tecnologias estão mais acessíveis, sejam os veículos elétricos, a energia solar e eólica. Temos também agora a questão de novas fontes de energia. Então, toda essa nova rede, com esses novos agentes, faz com que tenha uma conectividade constante. Nós temos informação indo de um agente ao outro constantemente, já não é unidirecional. Os consumidores passaram a ser prosumidores, que também eles podem gerar sua própria energia e até mesmo exportar para o sistema. Então, com todos esses novos agentes inseridos na rede elétrica, nós temos os novos desafios a que superar, e para isso nós precisamos de colaborar em conjunto com diferentes disciplinas, tecnologias, começando ali pelos recursos de energia distribuídos, pessoal de geração distribuída, com baterias, de automação, principalmente telecomunicações também, porque é um fluxo de dados como nunca visto antes, né, por esse setor, ainda que outros setores estão já acostumados com Big Data. Tem uma questão também de regulação do mercado, que é necessário uma proximidade dos órgãos reguladores devido à mudança, né, da dinâmica desse setor. E vou estar falando hoje aqui principalmente sobre análise de dados, como que esse recurso pode ser utilizado, porque o petróleo, se ele ficar lá debaixo da terra, a gente não extrai valor dele. Se o ouro estiver dentro da mina, a gente não extrai valor dele. Então, a gente tem que fazer essa análise desses dados crus e transformá-los em valor. Então, onde que essas ferramentas de análise de dados podem nos ajudar, pode ajudar o setor elétrico nessa transição energética e trazer esses benefícios da digitalização mais próxima, né, para o usuário, né? Então, para começar, primeiro vamos entender um pouquinho o que esses operadores do sistema fazem, e a partir daí, como nós podemos estar ajudando com essa questão da análise de dados, né? Então, o operador do sistema, aí às vezes vocês vão ver com a sigla DSO, né, Distribution System Operator, primeiramente tem a questão de planejamento, programar, né, saber como a demanda vai aumentar e atender essas novas demandas de uma forma que considere todas as restrições do sistema, né, considerando que nenhum sistema elétrico é o mesmo, devido principalmente às características de legado do sistema elétrico, porque quando você faz investimento em subestação, ela tem que durar 30, 40 anos, o mesmo para uma hidrelétrica, enfim. Então, os investimentos feitos no setor elétrico, eles são feitos para durar. Então, quando você tem investimentos de tão alto valor e que devem ser muito bem pensados, então tem que ter um planejamento muito bem específico para atender essa demanda, né? Dentro de operação, nós temos dois lados: o lado o back-office, que pensa
no amanhã, na semana que vem, no mês que vem, e tem um centro de controle que é monitoramento em tempo real da rede, né? Então, na operação, a gente tem que garantir uma performance mais segura, confiável e eficiente do sistema elétrico, fazer as questões de a manutenção tanto preditiva como prescritiva, né? Como aí o Elbert já mencionou essa diferença desses termos aí para a gente. E no centro de controle seria mais uma questão em tempo real, onde vão estar sendo coordenadas as equipes de operação, caso tenha algum problema que ser sanado, que sejam direcionados os recursos adequados. E uma última parte que é questão do acesso à rede, da interface com o cliente, né? Que no sistema elétrico ele tem que ter a garantia que todos os usuários, sem discriminação, possam ter acesso à energia, que essa energia seja medida e faturada aos clientes e que esses dados dos clientes sejam gerenciados por essas empresas, né? Então, partindo de como dessas atuações principais, né? Claro que eu resumi bem aqui o que uma distribuidora, uma utility faz. Então, como que os dados podem ser úteis nesse contexto, né? Como eu falei, primeiramente sobre o planejamento, ter uma projeção da demanda, saber como o consumo vai aumentar ou diminuir no futuro, né? Como vai ser esse comportamento? Você tem investimentos mais assertivos, né? Também a questão do preço da energia, não só final ao consumidor, mas qual que é o preço de uma eólica está produzindo, de uma fotovoltaica, como que esse preço vai mudar com relação ao tempo. Como eu falei, são investimentos de 20, 30, 40 anos, então tem que ter ferramentas que nos possibilitem atuar de uma forma mais assertiva. Quando a gente está falando do back-office, a gente tem ferramentas, principalmente um sistema de gerenciamento de energia, que saibamos como essa energia está fluindo pelo mercado, questão de manutenção preditiva também. Aqui, essa parte aqui foi bem do que tanto a Hydra tem utilizado, quanto a Hitachi mencionou que tem produtos focados também aí na questão da manutenção preditiva e gerenciamento dos seus ativos. Durante a operação, uma boa visualização desses dados, né, aumenta a observabilidade do sistema. Quando a gente consegue ver melhor, a gente consegue atuar com mais assertividade em caso de problemas, manter a estabilidade do sistema e estudar os impactos e mitigar esses impactos de uma forma, sendo que os sistemas inteligentes e os assistentes de decisão estão aí para isso, de acordo com o impacto que vamos ter ao decorrer de uma falha, qual a melhor forma de mitigação desse problema. E, por último, os dados podem ser úteis nessa questão do acesso à rede, dessa interface com os consumidores, primeiramente na detecção de fraudes, se algum cliente está cometendo fraude ou roubo de energia, né, se conectando diretamente na rede. Com os estratégicos de dados é possível detectar de maneira mais rápida e assertiva, e também isso tem como decorrência a recuperação de receita. Muito dinheiro é perdido, não só pelas distribuidoras, porque essa perda de energia por roubo ou por fraude, ela é repassada aos consumidores finais também. Tem uma continha da ANEEL lá que eles veem quanto que foi perdido de energia, roubado ou perdido em forma de fraude, e isso é repassado na nossa tarifa. Então, se a gente tem um aumento na tarifa de um ano para o outro, isso também é decorrência daquilo que foi perdido, que foi roubado em decorrência de fraudes. Então, dentro de todas essas possibilidades que os dados trazem, vou dar uma focada agora aqui mais finalizando a minha apresentação, nessa questão de acesso à rede, detecção de fraudes, quais são os recursos necessários, por que isso hoje em dia tem mais ferramentas, tem uma possibilidade maior de explorar esse setor, né? Então, vou começar primeiramente pelo sistema de medição, que é o recurso principal que hoje em dia está disponível, que nos permite ter uma disponibilidade de dados muito maior. Por que isso é possível? Bom, nós iniciamos lá pela década de 70, principalmente,
a questão dos medidores eletromecânicos. Não tinham comunicação alguma, aquele medidor que tem a leitura local, que muitas casas aqui no Brasil tinham até ele já para fora da casa, né, para o leiturista ir lá fazer a anotação e deixar a sua continha ali na sua caixa de correios. Então, esse é um medidor tradicional que hoje em dia ainda é muito utilizado em muitas regiões do Brasil. Depois do medidor eletromecânico, esse medidor analógico, já passamos a dispositivos digitais. Isso já foi, por mais que tenham sido criados ali pela década de 80, 90, eles começaram a ser mais implementados nos anos 2000. O que esses medidores digitais, que são mais reconhecidos pelas suas siglas em inglês, de medidores com a leitura remota, eles têm uma comunicação unidirecional, principalmente por uma rede, por um protocolo que chama PLC, Power Line Communication, que em baixas frequências é transmitido, ali na própria linha de transmissão de energia, é transmitida a informação. Então, esse dispositivo é um dispositivo já digital, porém bem simplório e só permite uma leitura periódica de periodicidade alta dos medidores. E, por último, o que está sendo atual, que é sinônimo de medidor inteligente, que é o termo mais utilizado, mas, na verdade, não é somente um medidor inteligente, é uma infraestrutura de medição avançada. Por que tem essa diferença de infraestrutura e o medidor em si? Porque o medidor é responsável por obter esses dados, por obter diversos parâmetros de qualidade da rede, né? Porém, essa infraestrutura ela é responsável por tratar esses dados, fazer com que eles cheguem com qualidade no sistema, porque a gente está falando de volume de dados muito, muito elevado comparado com o que era antes. Antigamente, a gente tinha aqui uma medição de consumo de ativa direta, uma vez por mês, uma vez a cada 3 meses, dependendo do local. Hoje em dia, nós temos múltiplos dados observados, múltiplos alarmes. O consumidor tem a questão do consumo direto e reverso, porque tem a questão do autoconsumo, né, da produção pelos próprios consumidores, e a periodicidade hoje em dia, se for tratando de um caso de alta resolução, a cada 15 minutos. Então, a implementação de medidores inteligentes é algo que demanda um investimento muito alto por parte das distribuidoras. Então, tem que se fazer valer, né, desse dinheiro que está sendo investido. Então, dessa forma, algo que pode ser feito para pagar, né, por esse investimento é a questão da recuperação de receita, através da detecção dessas perdas não técnicas, que, como eu falei, é um nome muito técnico para dizer o que são os famosos gatos, né, as conexões indevidas, o roubo de energia diretamente, né? Então, essa ferramenta, né, bom, de tudo de análise de dados que nós temos falado aqui, a IHM Stefanini está capacitada para poder estar atendendo, mas aqui nós temos um produto que fala que é Non-Technical Losses Detection, que é a tradução do inglês da detecção de perdas não técnicas, onde nós observamos, de acordo com a infraestrutura dessa distribuidora, quais métodos podem ser utilizados para fazer essa detecção. Dentro desse sistema, né, que pode ser utilizado tanto machine learning ou a implementação de modelos matemáticos mais focados na área de energia, então vai depender da infraestrutura e dos objetivos da empresa. Se nós temos uma empresa com a implementação de medidores inteligentes há mais tempo, que eles têm uma base de dados já consolidada com distintos parâmetros, né, nós podemos estar fazendo uma análise utilizando a inteligência artificial e sistemas inteligentes com um sistema orientado a dados, né, uma metodologia orientada a dados na aplicação de machine learning. No caso de implementações recentes de medidores inteligentes, ou que esses medidores não têm tantos dados assim, ou a resolução de medição é menor, nós podemos estar utilizando modelos matemáticos, né, a combinação de modelos matemáticos para estar encontrando a questão dessas perdas, né? Onde que o ideal é que esteja um sistema híbrido, onde nós vamos estar utilizando tantos modelos matemáticos, tanto machine learning, ferramentas de machine learning,
quanto modelos matemáticos já estudados, né, como é o caso do fluxo de cargas. O pessoal que é da área de engenharia elétrica aí, com certeza viu bastante isso aqui na faculdade, né, mas nós podemos fazer uma conexão, né, desses dois tipos de sistema para poder aumentar a assertividade das empresas, encontrar esses gatos e mitigar essa fonte de perda. Bom, para finalizar, seja qual for a aplicação que eu mencionei ali, mas vamos usar esse fluxograma aqui para o caso de perdas não técnicas, né? Então, identificando a aplicação de perdas não técnicas, nós vamos estudar o que a empresa tem de recurso em relação a dados que vai ser utilizado para o treinamento dos algoritmos, vai ter uma limpeza e uma análise desses dados. Algo importante também a se mencionar, como está tendo essa transição do volume de dados, das fontes dos dados, né? Dos medidores é uma delas, mas temos diversos dispositivos de IoT agora aplicados na rede elétrica. Então, ter esses dados estruturados e disponíveis para o pessoal de análise é importante. Então, essa limpeza dos dados é importante, e essa estruturação também de obtenção desses dados, para assim a gente gerar um modelo, seja ele orientado a dados, seja ele orientado à rede com um modelo matemático, ou, de preferência, esse modelo híbrido que vai ser implementado dentro dessa utility, dentro dessa companhia distribuidora, fazer uma integração com os dados reais e em tempo real, sendo que depois de avaliados e validados, isso já pode entrar para o uso operacional, possibilitando que as equipes das companhias distribuidoras não tenham que estar ali fazendo aquele trabalho de formiguinha, de buscar casa por casa, se saber se um cliente está cometendo perda não técnica ou deixar que as perdas cheguem a um volume já bem alto, né? Já milhões de reais perdidos, para poder saber que naquela região está acontecendo uma perda, e também que não passe despercebido perdas menores, né? Como a área de concessão da maioria das distribuidoras é muito amplo, então se você tiver casos espalhados, eles ficam diluídos no seu sistema e você acaba não encontrando. Então, você tendo o uso operacional de uma ferramenta uma ferramenta potente, né? Baseada em dados, baseada em fatos, e com um sistema inteligente que vai te possibilitar um suporte na decisão, isso aí vai, com certeza, tanto diminuir o seu OPEX na hora de inspeções, quanto aumentar a sua recuperação de receita. Bom, era isso que eu tinha para falar hoje com vocês. Muito obrigado. Fica aí meu contato, caso vocês queiram discutir outros temas relacionados às smart grids ou à análise de dados aplicada para o sistema elétrico. Estamos aí disponível. Muito obrigado. Matheus, que legal, viu? Eu, a despeito de estar na tecnologia há muitos anos, eu gosto de filosofar um pouco, eu gosto de ler coisas sobre a filosofia e sobre os tempos. E me lembro uma fase aqui que eu daria tudo que sei pela metade que não sei, né? Foi René Descartes que falou isso. Quanto eu aprendi com vocês três aqui hoje, isso só me desperta a curiosidade de aprofundar mais um mercado que a gente tem uma sinergia, né? Vocês com bastante experiência dentro do setor energético, e o meu dia a dia aqui da minha empresa é a gente falar de várias coisas que vocês três falaram, né? Como que a gente pode encontrar, através dos dados, respostas para os nossos negócios. Eu tenho uma pergunta aqui que eu gostaria de fazer para vocês três, mas antes eu quero fazer uma consideração na apresentação do Matheus. Muito legal quando você mostra esse fluxograma final, porque de fato é isso, né? A gente começa a coletar dados, mas como melhores práticas, a gente tem que entender a qualidade desse dado. Então, temos que dar uma minerada nele mesmo para entender se depois eu extraio essa riqueza, né, que a gente tanto precisa. E a aplicação de treinar modelos parte também de uma experiência prévia que a gente tem. Esse olhar prévio, né, nos vários negócios e com os vários colegas especialistas que eu interajo, tem muito o olhar de vocês, que são especialistas no negócio. Eu venho acompanhando durante um tempo o segmento de energia e ele se comportou assim. Então, como que eu defino agora o que vai ser bom, o que vai ser ruim? Quando eu considero que realmente houve um furto de energia elétrica, né? Será que esse furto de energia elétrica aconteceu porque eu saí de férias e estou 3 meses fora do país? Ou não? Será que, de fato, tem alguma coisa estranha acontecendo? Então,
no final do dia, assim, quando a gente fala de aprendizagem de máquina, a gente fala de inteligência artificial, a gente fala de modelo estatístico, a gente quer achar um padrão, né? E aqui eu quero construir uma pergunta, aí a Ana vai me permitir que eu vou começar a pergunta direcionando ao Matheus aqui, mas eu queria ouvir a resposta sua e considerações também do Kenner a respeito. A gente está quase encerrando aqui a nossa arena. Mas todos vocês três, sem exceção, trouxeram a importância dos dados, do analytics e da digitalização. Dentro do segmento de vocês, né, aonde isso vai se potencializar? Se a gente pensar em inteligência artificial, todos os segmentos vão precisar de inteligência artificial, todo mundo precisa investir de forma pesada para ter recursos, tecnologias que vão ajudá-los em modelos principalmente preditivos e prescritivos. Matheus, qual que é a sua visão falando aí da baixa tensão? Bom, eu acho que a implementação da inteligência artificial, ela vai ser importante principalmente pela questão dos sistemas inteligentes que vão servir de apoio ao suporte à decisão. Claro que nós temos especialistas, estudamos, temos experiência no setor, mas quando nós temos um sistema que é capaz de trazer dados e fatos e apresentá-los de uma forma que contribua para o nosso entendimento do problema, além do fato também de que, por mais que um seja muito inteligente, tem um limite de variáveis a se considerar ao resolver um problema. Então, esses algoritmos, essa inteligência artificial, ela consegue colocar em jogo diversas variáveis, não só se o cara saiu de férias ou não, não só se o consumo dele aumentou ou diminuiu, mas toda uma conjuntura consegue ser considerada quando a gente está falando de sistema inteligente, inteligência artificial, e isso consegue nos dar respostas mais assertivas, que não tenhamos sempre que ir lá conferir e voltar, ir lá conferir e voltar. Então, nós ganhamos eficiência, ganhamos velocidade no que nós estamos fazendo. Então, eu acho que isso é primordial acho que tem uma linha, né, na rede elétrica com relação à quantidade e valor dos ativos, né? Quando a gente está em alta tensão, o número de ativos é menor, porém o valor deles é elevado. Quando a gente está em baixa tensão, os medidores são baratos, são poucas... o consumo de cada cliente individual é bem baixo, mas nós estamos falando no Brasil de 80 milhões de medidores. Então, principalmente quando a gente está falando de um número muito elevado de usuários, uma quantidade de dados muito elevada, isso é importantíssimo a gente ter essa ferramenta de análise para que nos possibilite tomar as melhores decisões que vão contribuir não só para a recuperação das receitas distribuidoras, como mencionei, mas também para a qualidade do serviço entregado, para que a gente possa caminhar para uma tarifa mais barata. Então, são diversos os benefícios que eu posso ver da implementação de inteligência artificial nessa área aí da baixa tensão. Legal, gosto disso, principalmente energia elétrica mais barata. E, Ana, e gerar energia é contigo, né? Como que é a sua visão sobre essa pergunta? Então, pessoal, como o Matheus e o Kenner bem colocaram aí, hoje a gente tem diversas ferramentas digitais que estão aí disponíveis para nos ajudar nessa gestão ativa, né? Como você também pontuou há pouco, Elbert, a gente tem saído de uma posição que era mais passiva, né? Uma gestão passiva com ações mais corretivas e vem tendo um comportamento cada vez mais preventivo. E aqui no setor de PCHs, né, no nosso universo, isso não é diferente. As ferramentas, elas existem, estão cada vez mais acessíveis, né, porque a gente também viveu um momento que não era tão acessível assim para as empresas menores, mas hoje sim estão aí para nos auxiliar e a gente vem lançando mão do que existe, sempre com a visão no futuro, para conseguir maximizar os resultados aí da geração, que eu acho que é o principal ponto para as PCHs, né? Que legal. Kenner, você não está aqui no meio à toa, né? Tem a baixa tensão ali, tem a Ana aqui gerando, e você provendo aí applies, soluções para esse mundo todo, né? E aí, a inteligência artificial, ela é um fator crítico de sucesso daqui para frente? Sim, com certeza, é um caminho sem volta, né? Como bem falou o Matheus e a Ana, a empresa que quer se manter viva, não é nem questão de ser inovadora mais, né? Mas a empresa que quer ter um business saudável financeiramente,
né, ter uma tomada de decisão, como o Matheus falou aí, correta para os negócios, né? Ela vai precisar de ferramentas, vai precisar de dados, vai precisar desse tipo de tecnologia para suportar o próprio business da empresa, né? A gente está vivendo aí um cenário aí de indústria 4.0, né? Os digital business estão crescendo exponencialmente e todo o universo das concessionárias, né? Como o Matheus comentou ali, as soluções ali para distribuição, né? A forma de faturar, a forma de medir, é tudo digital, é tudo dados, é tudo, né? Como você vai controlar manualmente ali milhões de ativos, não dá. Ou mesmo para o ambiente da transmissão, são poucos elementos, mas de alto valor. Então, você tem um transformador ali que custa milhões, né? Então, você vai arriscar fazer uma manutenção preventiva, que é o que a maioria faz hoje, ou você vai investir numa plataforma de IA, com uma aprendizagem de máquina, para começar a ver o perfil do comportamento ali de falha dos ativos e prever. Às vezes, um equipamento que falha indevidamente já pagou 10 vezes o sistema que você, ou mais até, que você vai implementar. Então, é uma questão. Tem o viés financeiro que vai fomentar isso, né? Mas também tem o viés estratégico do negócio, né? O valor da empresa também ela acaba sendo influenciada por isso, né? Um investidor no momento de fazer um negócio com a empresa ou eventualmente até uma aquisição, a empresa ela ganha valor quando ela tem esse tipo de operação mais com controle mais apurado do que ela tem, né, em termos dos ativos, dos investimentos, da operação e tudo mais, né? Então, é um caminho sem volta, assim. Muito legal. Olha, quero agradecer vocês três muito. Eu tenho certeza que quem participou dessa arena saiu daqui, no mínimo, mais curioso sobre o tema, mas vocês trouxeram informações relevantes. Eu, em particular, aprendi muito com vocês três. Desejo sucesso a todos nos negócios, né? A gente tem um potencial enorme no Brasil e vejo aqui que vocês três são gente que faz. Então, muito obrigado mais uma vez. Me despeço aqui de vocês, agradecendo também toda a organização aqui do Energy Connection. Espero que todos tenham gostado. Muito obrigado, obrigado a todos.